Com o tempo, toda casa acumula coisas que parecem apenas ocupar espaço, mas se desfazer delas não é tão fácil. Móveis antigos, pilhas de documentos, lembranças memoráveis, tudo isso se acumula nos cantos escondidos da casa. Mas chega um momento em que é preciso repensar a atitude em relação aos objetos ao redor. Ao atingir uma certa idade, nomeadamente 70 anos, vale a pena livrar-se de algumas coisas que não só ocupam espaço, mas também criam uma sensação de peso e desordem. Não se trata apenas de libertar espaço, mas de criar uma casa onde se respira facilmente, que seja fácil de cuidar e que corresponda ao estilo de vida que se procura. A seguir, abordaremos 6 categorias específicas de itens que podem pesar mais do que parecem à primeira vista. Podem ser coisas às quais uma pessoa se apega por hábito, itens desatualizados que não trazem mais benefícios ou coisas que adicionam estresse imperceptivelmente à vida cotidiana. Desistir desses itens pode trazer um alívio inesperado. É importante entender que se livrar do desnecessário não é uma perda, mas uma conquista de liberdade. Que itens são esses? A resposta a esta pergunta será a principal intriga, que será revelada no final. Em primeiro lugar, vale a pena prestar atenção aos móveis dilapidados e que perderam a sua funcionalidade, que, na verdade, se transformaram em lixo desnecessário que sobrecarrega o espaço de vida. Com o tempo, uma quantidade excessiva de cadeiras, mesas, armários e outros itens de mobiliário se acumula na casa, que antes poderiam ter sido úteis, mas agora apenas ocupam metros quadrados preciosos, sem trazer nenhum benefício. Na verdade, armazenar móveis que não atendem mais aos requisitos de funcionalidade e conforto não é apenas um fardo físico, mas também uma fonte de estresse desnecessário. Basta lembrar da poltrona volumosa, parada sozinha no canto da sala e não utilizada por ninguém, da enorme mesa de jantar que há muito não reúne uma família grande, ou da cômoda com gavetas emperradas, irritantes toda vez que você tenta abri-las. Todas essas coisas não trazem nada para a vida, exceto o preenchimento inútil do espaço. Com a idade, a abundância de móveis pode dificultar significativamente a movimentação pela casa, aumentando o risco de colisões acidentais com objetos, quedas e uma sensação geral de opressão devido ao excesso de coisas. Considere a situação de Frank, um homem de 74 anos em idade avançada, que há muitos anos permanece fiel à sua casa. Ao longo das décadas, sua casa se encheu de diversos móveis. Alguns foram herdados, alguns foram comprados e alguns foram presenteados por amigos. Inicialmente, sua casa parecia um ninho aconchegante, mas com o tempo começaram a aparecer inconvenientes. A movimentação pelos cômodos tornou-se mais difícil. A limpeza exigia cada vez mais esforço e alguns cômodos se transformaram em armazéns, longe de áreas de lazer. Apenas a visita da filha e seu comentário passageiro sobre as 5 cadeiras na sala de estar, das quais apenas 2 são usadas, fizeram Frank perceber a necessidade de mudança. Ele decidiu dar um passo ousado, começando por um cômodo e se livrando de itens que haviam perdido sua funcionalidade. Uma cadeira quebrada com uma perna bamba foi para o lixo, e uma mesa de centro volumosa que dificultava a passagem foi colocada para fora da porta. A cada item descartado, Frank sentia um alívio inesperado. Sua casa se transformou, tornando-se mais espaçosa, atraente e, o mais importante, confortável para se viver. Essa é a essência dos móveis. Quando eles trazem benefícios, enriquecem a vida, mas quando se tornam um fardo, drenam imperceptivelmente a energia e criam uma sensação de desordem no espaço. Para criar um ambiente acolhedor, não é necessário uma casa cheia de móveis. Pelo contrário, quanto menos coisas, mais se valoriza o que resta. Se uma pessoa se apega teimosamente a móveis que não servem mais aos seus propósitos, vale a pena se perguntar: quando foi a última vez que realmente usei este item? Se a resposta exigir reflexão, então, provavelmente, é hora de se desfazer dele. Porque uma casa onde é fácil se movimentar, limpar e desfrutar, é muito mais valiosa do que qualquer cadeira ou mesa não utilizada que ocupa espaço precioso. Em segundo lugar, vale a pena prestar atenção às roupas que juntam poeira ociosamente nas profundezas do armário.
Praticamente todas as pessoas em algum momento da vida se deparam com uma situação em que o guarda-roupa está cheio de coisas que já não são usadas há muito tempo. Pode ser um terno formal que é irremediavelmente pequeno, um vestido elegante comprado para um evento solene há 10 anos, ou uma pilha de camisetas desbotadas que definham nas gavetas da cômoda. Independentemente dos motivos, ao se aproximar dos 70 anos, chega a hora de avaliar criticamente o conteúdo do seu armário e responder honestamente à pergunta: todas essas coisas são realmente necessárias? A verdade é que ter um armário cheio de roupas não utilizadas não apenas ocupa espaço útil, mas também cria um fardo desnecessário na vida. A roupa tem uma capacidade incrível de guardar memórias. Uma jaqueta usada em um evento importante, um jeans favorito que não serve mais, ou um par de sapatos antigos esquecidos no fundo do armário podem vir à mente. Talvez essas peças não chamem muita atenção, mas ainda estão presentes, ocupando espaço e nos lembrando do passado. Para muitas pessoas, livrar-se de roupas velhas é como se despedir de dias passados. No entanto, vale a pena considerar. O guarda-roupa deve refletir a essência atual de uma pessoa, suas necessidades e preferências atuais, e não ser um depósito de memórias de fases passadas da vida. Considere o caso de Linda, que atingiu a respeitável idade de 72 anos. Seu guarda-roupa era um espetáculo impressionante, repleto de roupas, mas em sua vida diária, ela preferia apenas um número modesto de peças selecionadas. Em seu armário, vestidos pareciam ter saído das páginas de revistas de moda dos anos 80. Jaquetas que não viam a luz do dia há décadas, e sapatos elegantes capazes de transformar cada passo em uma provação dolorosa. Todas as manhãs, de pé diante de seu vasto guarda-roupa, ela sentia frustração e confusão, percebendo que a maioria das opções apresentadas há muito havia perdido sua relevância e praticidade. Um belo dia, Linda tomou uma firme decisão de mudar a situação. Ela tirou todo o conteúdo de seu armário e o dividiu em 3 grupos distintos. O primeiro continha itens que ela realmente amava e usava regularmente. O segundo continha roupas que não serviam mais ou não proporcionavam conforto suficiente. E o terceiro continha itens que ela mantinha por precaução. O último monte provou ser o mais difícil de classificar, mas ao começar a se livrar de itens que não eram usados há anos, ela teve uma percepção importante. Ela não estava perdendo nada de valor, mas ao contrário, estava ganhando o espaço, a clareza de espírito e o guarda-roupa tão necessários que realmente facilitavam sua vida diária. Livrar-se de roupas desnecessárias não é apenas se livrar de itens extras, mas simplificar radicalmente a vida. Isso elimina as agonizantes reflexões matinais sobre o que vestir, ajuda a se concentrar em roupas favoritas e permite que você avance sem fardos desnecessários. Além disso, suas roupas podem beneficiar outras pessoas. Em vez de acumular poeira em um armário, pode se tornar um recurso valioso para quem precisa. Se seu armário está cheio de roupas que você não usa, pergunte-se: você realmente precisa delas? Se um item não serve, é desconfortável ou não é usado há anos, é hora de se separar dele. Você merece um guarda-roupa que trabalhe para você, não contra você. Outra categoria comum de lixo doméstico que muitas vezes é esquecida são os medicamentos vencidos e os produtos de higiene pessoal antigos, que provavelmente estão guardados em seu armário do banheiro agora mesmo. Esses itens se acumulam silenciosamente. Pode ser um pacote aberto de analgésicos comprado há muitos anos, medicamentos prescritos não utilizados ou produtos para a pele que não funcionaram. Lentamente, gavetas e armários ficam cheios de coisas que não são mais usadas, e algumas delas podem até ser perigosas. Você não deve subestimar a data de validade dos medicamentos, porque com o tempo suas propriedades curativas desaparecem e, em alguns casos, podem representar um risco à saúde. Pode parecer inofensivo guardar receitas antigas por precaução. No entanto, se houver necessidade de tomar o medicamento novamente, você deve consultar um médico para obter uma nova receita que leve em consideração seu estado de saúde atual. Muitos de nós, sem perceber, armazenamos comprimidos vencidos que apenas ocupam espaço e criam um risco desnecessário. Uma situação semelhante se aplica aos produtos de higiene pessoal. Uma loção antiga, um tubo esquecido de protetor solar,
um perfume que não é usado há muito tempo. É importante lembrar que essas coisas não são eternas. A maioria das pessoas não sabe que produtos para a pele e cosméticos também têm data de validade, e usá-los após essa data pode causar irritação na pele ou infecções. E, no entanto, continuamos a armazenar esses produtos, esperando usá-los algum dia. Mas, francamente, se um produto não foi usado por vários meses ou anos, a probabilidade de usá-lo no futuro é extremamente pequena. Tomemos como exemplo a história de Robert, de 75 anos, um homem que sempre se orgulhou de manter sua casa organizada. Um dia, procurando um curativo comum, ele olhou em seu armário de remédios e ficou chocado com o que viu. As prateleiras estavam cheias de uma variedade de frascos e caixas que ele não tocava há anos. Analgésicos vencidos, tubos meio vazios de creme antibiótico, receitas de medicamentos que ele não precisava mais. Tudo isso estava acumulando poeira no armário há anos. Quando Robert finalmente reservou um tempo para organizar essas pilhas, ficou surpreso com a quantidade de coisas desnecessárias que havia guardado por precaução. Ao se livrar de toda essa bagunça, sentiu uma sensação de alívio, percebendo que agora só tinha itens seguros e úteis em seu armário de remédios. Muitas pessoas não percebem que se livrar de medicamentos vencidos e produtos de higiene pessoal desnecessários não é apenas uma questão de organização. É, acima de tudo, uma questão de segurança. A possibilidade de ter à mão apenas o que é realmente necessário e se livrar de tudo o que é supérfluo. Ao descartar medicamentos vencidos, você libera espaço para os medicamentos em que realmente confia. Ao se livrar de produtos de higiene pessoal antigos, você simplifica sua vida cotidiana e pode ter certeza de que todos os produtos que usa são frescos e eficazes. Portanto, se você não verifica seu armário de remédios ou gavetas do banheiro há algum tempo, agora é a hora de fazê-lo. Verifique seus medicamentos e, se estiverem vencidos, descarte-os com segurança. Se você tiver uma receita que não precisa mais, descarte-a adequadamente, em vez de simplesmente guardá-la sem necessidade. Quanto aos produtos de higiene pessoal, seja honesto consigo mesmo. Se você não usa um produto há mais de um ano, é provável que não precise mais dele. Deixe-o ir e aproveite a simplicidade de ter à mão apenas o que você realmente precisa. O quarto flagelo da casa moderna são as pilhas de papéis velhos, documentos desnecessários e correspondências não lidas. Esse tipo de bagunça é provavelmente o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais imperceptível. Por anos ele se acumula em pilhas desordenadas em mesas de trabalho, enche gavetas de cômodas, acumula poeira em pastas velhas e até ocupa caixas inteiras que guardamos, como pensamos, por precaução. Contas desatualizadas, garantias vencidas, manuais de aparelhos que não estão mais em casa. A quantidade de documentação desnecessária nas casas da maioria das pessoas é realmente surpreendente. E não é preciso esperar os 70 anos para controlar a situação. O caos de papel não é apenas uma ocupação inútil do espaço vital, é uma fonte de estresse constante. Lembre-se de como é irritante ter que procurar um documento importante, abrindo caminho através de pilhas de papéis que deveriam ter sido jogados fora há muitos anos. Ou aquela sensação opressora de opressão que surge ao ver a crescente pilha de correspondências não abertas em sua mesa, fazendo você se sentir perpetuamente atrasado na vida. Na verdade, a maioria dos papéis que guardamos com cuidado perdeu sua relevância há muito tempo, e se livrar deles pode trazer uma sensação inesperada de alívio e liberdade. Considere um exemplo típico. Bárbara, que atingiu a venerável idade de 73 anos, possuía um arquivo inteiro, cheio de documentos que remontam a décadas. Contas antigas de serviços públicos, recibos de compras há muito esquecidas e até declarações fiscais desde os turbulentos anos 1980. Todos esses papéis acumularam poeira por anos, sem um motivo visível para guardá-los. Um dia, em um momento de busca desesperada por um documento de seguro importante, ela percebeu o quão grande parte de sua documentação estava irremediavelmente desatualizada e havia perdido sua relevância. Não sem dificuldade, ela tomou a decisão de revisar cuidadosamente todos os seus arquivos, deixando apenas os documentos que realmente tinham valor duradouro.
Ao concluir este trabalho titânico, ela reduziu o volume de sua documentação em mais da metade e, pela primeira vez em muitos anos, ganhou confiança de que sabia exatamente onde encontrar as informações necessárias. Essa é a ideia principal. Ao se livrar de papéis desnecessários, uma pessoa não apenas libera espaço físico em sua casa, mas também libera espaço em sua mente. Ele se livra do caos mental que inevitavelmente surge ao ver pilhas intermináveis de correspondências, documentos desatualizados e pastas cheias de coisas que nunca mais serão necessárias. E o que é particularmente agradável é que, graças ao rápido desenvolvimento das tecnologias modernas, a maioria dos registros importantes agora está disponível em formato digital, o que elimina a necessidade de guardar cópias físicas de tudo. Antes de tudo, os arquivos pessoais devem ser cuidadosamente verificados. Se algum papel não foi revisado por anos, é muito provável que tenha perdido sua relevância. Recomenda-se destruir extratos bancários desatualizados, contratos vencidos e manuais de eletrodomésticos há muito descartados. Apenas os principais documentos jurídicos, financeiros e médicos devem ser mantidos, organizando-os de forma a garantir acesso rápido e conveniente, se necessário. Quanto à correspondência, é importante impedir seu acúmulo. Materiais promocionais e spam desnecessários devem ser descartados imediatamente, e as contas devem ser pagas em tempo hábil, mantendo apenas os documentos que podem ser necessários no futuro. É aconselhável cancelar assinaturas de boletins informativos e revistas que não são lidas. O objetivo principal é manter apenas os documentos que realmente têm valor prático, descartando tudo o que é desnecessário. A cozinha muitas vezes se torna um dos lugares mais desorganizados da casa, onde muitos itens inúteis se acumulam com o tempo. Os armários podem estar cheios de recipientes inadequados, as gavetas com utensílios de cozinha que nunca são usados, e panelas e frigideiras antigas empoeiradas sem uso. Ao atingir uma certa idade, vale a pena se livrar da bagunça da cozinha, que cria um caos desnecessário no espaço. Muitos de nós, por hábito, nos apegamos a utensílios de cozinha que há muito perderam sua relevância. Talvez seja um conjunto de louça requintado para uma ocasião especial que nunca chega, ou vários aparelhos elétricos comprados no passado distante e que desde então estão acumulando poeira. É bem provável que existam vários exemplares da mesma ferramenta. Seja uma coleção impressionante de espátulas, muitas canecas de café ou uma gaveta cheia de tampas de plástico sem seus recipientes correspondentes. No entanto, deve-se admitir que uma cozinha cheia de itens não utilizados ou inúteis não facilita nossa vida, mas a complica. Tomemos, por exemplo, a história de George, um homem de 76 anos que viveu em sua casa por décadas. Ao longo dos anos, sua cozinha se transformou em um verdadeiro tesouro de aparelhos e utensílios que ele quase não usava. Lá você podia encontrar liquidificadores, processadores de alimentos e torradeiras, cobertos por uma camada de poeira, pratos e copos empilhados nos armários e gavetas, cheias de ferramentas que ele nem sabia que existiam. Cada vez que ele precisava de algo, tinha que abrir caminho através da confusão para encontrar o que queria. Um dia, enquanto procurava uma frigideira, ele acidentalmente derrubou uma pilha inteira de assadeiras não utilizadas sobre si mesmo. Foi nesse momento que ele percebeu que sua paciência havia se esgotado. E então ele, cheio de determinação, começou a implementar seu plano. Caminhando pela cozinha, de um armário para outro, ele se fazia uma pergunta simples, mas importante. Eu realmente uso isso? Se a resposta fosse negativa, o item era colocado de lado. Assim, utensílios duplicados, especiarias vencidas e alimentos estragados da despensa encontraram sua saída. Até mesmo aquela máquina de fazer pão, comprada em um momento de entusiasmo e usada apenas uma vez, foi doada para quem precisava. Quando o processo foi concluído, sua cozinha se transformou completamente. Tornou-se mais funcional, organizada e, o mais importante, fácil de usar. Essa é a essência. Ao se livrar dos utensílios de cozinha que não são usados, você cria um espaço que funciona para você, não contra você. Cozinhar se torna menos trabalhoso, a limpeza leva menos tempo e não há mais a sensação de opressão causada por bancadas desordenadas ou armários lotados. Para criar obras-primas culinárias,
Não é necessário ter uma cozinha cheia até a borda. Apenas o essencial é suficiente. Portanto, vale a pena examinar cuidadosamente sua cozinha, olhar dentro dos armários, verificar as gavetas e perguntar a si mesmo: quando foi a última vez que usei isso? Se foi há muito tempo, se o item está apenas acumulando poeira, se ele é guardado apenas por precaução, então é hora de se desfazer dele. Afinal, uma cozinha cheia, apenas com o que é realmente necessário, não só se torna mais gerenciável, mas também torna a vida cotidiana mais harmoniosa e agradável. O sexto item na lista de coisas para se livrar são os itens sentimentais que perderam seu valor prático. A desordem do espaço geralmente ocorre devido ao acúmulo de itens memoráveis que evocam nostalgia. Mensagens antigas, demonstrações de afeto de pessoas queridas, lembranças trazidas de viagens ou caixas cheias de fragmentos de anos passados. Esses itens têm um significado emocional especial, o que dificulta muito o processo de descarte. No entanto, é importante considerar: essas relíquias sentimentais não estão se transformando em um fardo pesado, ocupando um espaço precioso na casa e na alma, em vez de trazer alegria genuína? Muitas pessoas, movidas por um sentimento de culpa, guardam bagunça sentimental por anos. Presentes de parentes falecidos, pilhas de cartões de felicitações recebidos há muito tempo, roupas de criança que lembram o crescimento de filhos ou netos. Certamente, essas coisas servem como âncoras de memória, revivendo eventos e fases importantes da vida na consciência. No entanto, seu acúmulo excessivo pode levar a uma sensação de opressão e caos. É importante lembrar que as verdadeiras lembranças não são armazenadas em objetos materiais, mas nas profundezas de nossa consciência. O excesso de bagunça sentimental não é um sinal de respeito pelo passado, mas apenas cria dificuldades adicionais na organização do presente. Imagine uma senhora, vamos chamá-la de Helena. Aos 78 anos, ela guardava cuidadosamente pilhas de cartas antigas, lembranças memoráveis e objetos queridos, coletados em várias fases de sua vida. No entanto, quando chegou a hora de trocar sua casa espaçosa por uma moradia mais modesta, um problema se apresentou. Um depósito inteiro estava repleto de itens que não despertavam sua atenção há anos. A princípio, a mera ideia de se desfazer de algo parecia insuportável. E se ela esquecesse memórias preciosas associadas a esses objetos? E se renunciar a eles equivaleria a apagar um fragmento inteiro de sua rica biografia? Mas então, ocorreu uma mudança em sua consciência. Em vez de se apegar desesperadamente a tudo, ela decidiu ser seletiva. Ela manteve apenas as poucas coisas que realmente tinham um significado profundo para ela. Um álbum de casamento, repleto de momentos emocionantes. Algumas cartas de seus entes queridos, que aqueciam a alma, uma pequena coleção de lembranças que sempre traziam um sorriso ao seu rosto. Ela se desfez do resto sem arrependimentos. Os objetos que ainda podiam ser úteis para outros foram doados para instituições de caridade. Os itens que ela queria guardar na memória, mas não precisava armazenar fisicamente, foram fotografados. E ao realizar esse ato de libertação, ela inesperadamente sentiu um alívio incomparável. Muitas pessoas não percebem que se livrar de objetos que evocam nostalgia não significa trair o passado. Pelo contrário, abre novos horizontes para uma vida plena no presente. É a arte de escolher o que é mais valioso e rejeitar tudo o que pesa, buscando cercar-se de objetos que trazem alegria, em vez de servir como um lembrete de um fardo. Se objetos sentimentais se tornaram um fardo, vale a pena refletir. É realmente necessário guardar cada carta, cada lembrança, cada objeto memorável para manter na memória as pessoas e os eventos que moldaram a personalidade? Talvez as memórias sejam armazenadas com mais segurança no coração, liberando espaço na casa para algo novo. Afinal, nesta fase da vida, o que tem mais valor não são os colecionadores de poeira, mas as coisas que trazem paz e felicidade diariamente. Em conclusão, vale a pena refletir novamente sobre as 6 categorias de objetos que foram mencionadas. Livrar-se deles antes de atingir os 70 anos não é apenas liberar espaço físico, é criar uma casa cheia de leveza, simplicidade e harmonia com o estilo de vida desejado.
Cada objeto do qual uma pessoa se desfaz não é uma perda, mas um passo em direção à simplicidade, clareza e paz de espírito. Quais foram as impressões após o que foi visto? Quais objetos demonstrados evocaram associações com sua própria casa? Talvez tenha surgido o desejo de se livrar de móveis desgastados. Houve uma percepção de como a vida se tornará mais simples, sem pilhas de papéis velhos, utensílios de cozinha empoeirados ou objetos sentimentais que perderam seu valor? É bem provável que assistir ao vídeo tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre o processo de organização. Afinal, organizar não é apenas se livrar de coisas desnecessárias, é encontrar a liberdade.